Fala pessoal, bom dia, beleza? Estão me ouvindo bem aí? Boa noite. Opa, ficou bom aí pessoal? Estão me ouvindo legal aí? Dá um joinha aí depois que estiver ouvindo bem. Show de bola, valeu! Só que a pouquinho a gente vai começar aqui a discussão do artigo. Obrigado a todo mundo aí que já entrou. E daqui a pouquinho vamos começar, já vamos preparando aí suas perguntas e tudo. E só esperar entrar mais um pessoal aí, tá bom? 5 minutinhos a gente começa. Bom demais, pessoal. Vamos lá então. Queria agradecer a todo mundo aí pela participação hoje. Primeira live que a gente está fazendo aqui no perfil da LG, um negócio novo aqui pra gente. E o objetivo é trazer informação para todo mundo. A gente conseguir trazer artigos novos, artigos atuais, temas atuais para a gente discutir aqui toda semana. Hoje nós vamos discutir um artigo específico, daqui a pouquinho nós vamos entrar nele. Mas de antemão já queria pedir para vocês que, se tiverem sugestão de temas, artigos, etc., pode mandar para a gente também via inbox aí e a gente vai discutindo. Amanhã, ou mais tardar depois da manhã, a gente vai estar com outro artigo já da semana que vem. Então vou marcar esse encontro aqui toda segunda-feira, às 19 horas, para a gente conseguir interagir bastante. Bom, a ideia aqui hoje é discutir um pouco sobre o artigo que não é tão novo, né, mas o assunto é muito novo. O título do artigo, para quem recebeu aí, é Feeding Dairy Cows for Profitability in 2011 and Beyond. Ou seja, alimentando as vacas leiteiras para rentabilidade, né, de 2011 para frente. É um artigo de 2010 de um grande extensionista americano chamado Mike Hutchins, um dos maiores extensionistas, acho que da pecuária leiteira americana. Ele fez muita coisa bacana de trabalhos lá nos Estados Unidos. É um cara que vive fazenda realmente, não é só uma pessoa de dentro do escritório, né? Ele está sempre no dia a dia. Eu gosto muito desse artigo, já conheci ele há muito tempo, e apesar de ele ser um artigo de 2010, ele é um artigo muito atual. Nós estamos passando por um momento agora complicado, né? No mundo inteiro, com uma pandemia do coronavírus, mas no setor leiteiro também estamos sofrendo um pouco. Nós do agro estamos sofrendo um pouco, menos talvez do que as outras vertentes, vamos dizer assim, outras atividades, mas mesmo assim ainda sentimos um pouco, né? No leite, principalmente, tem sido bastante difícil, porque nos últimos meses queda no preço de leite, tem uma tendência de aumento agora para os próximos meses, graças a Deus, mas tem muitos insumos muito altos, né? Nós estamos com milho muito alto, com farelo de soja muito alto, com custos elevados, principalmente pelo tema do preço do dólar aí, que está bastante alto e dificultando um pouco a aquisição desses produtos, né? Adubo também, quem está comprando adubo nesse momento está bastante alto também. Bom, para quem não me conhece, vou apresentar novamente aqui. Meu nome é Lucas Barbosa, eu sou veterinário, trabalho a campo com fazendas de leite na área de nutrição e reprodução, principalmente sanidade. E sou produtor de leite também. Tenho uma pequena fazenda de leite, sou filho de produtor, então nasci e cresci nisso e estou aí desde que eu me entendo por gente, estou nesse meio do leite.
E esse foi o motivo de ter escolhido esse artigo. Desde que eu me entendo por gente, eu escuto que o leite passa por crises, né? E é sempre assim mesmo, a gente tem alguns desafios que vão acontecendo ao longo do ano. E tem algumas estratégias para a gente conseguir superar esses desafios, né? Bom, vamos entrar no artigo aqui de uma vez, para a gente poder não tomar muito tempo aqui e conseguir atingir todos os objetivos aqui da noite. Bom, o que eu queria dizer para vocês, pessoal, é o seguinte: a primeira coisa é que 100% aberta a perguntas aí, e seria bem bacana se a gente tivesse bastante interação, com bastante pergunta. Então, para a live aqui, para a discussão ficar legal, acho que é fundamental que vocês participem, que vocês mandem mensagem aí e que perguntem um pouco, que troquem uma ideia, que coloquem pontos de vistas para poder ajudar a gente aqui na discussão. Beleza? Bom, o que é o cenário desse artigo aqui? Os Estados Unidos passou uma grave crise na pecuária leiteira em 2009. Em 2008 teve uma crise econômica enorme nos Estados Unidos, no mundo todo, mas nos Estados Unidos um pouco mais, uma crise imobiliária muito grande. E em 2009 veio uma crise enorme na indústria leiteira, que os preços do leite caíram 40% no intervalo de 2 meses. E além de ter caído muito rápido, 40% em 2 meses, é como se a gente tivesse aqui um leite de R$1 e cair para 60 centavos no intervalo de 2 meses, né? E ainda, além disso, o valor recebido pelo preço de leite ficou abaixo do custo de produção por cerca de 10 meses. Ou seja, foi uma crise bem grave. O pessoal ficou 10 meses produzindo abaixo do custo de produção. E com toda crise, o que a gente tem que fazer é aprender alguma coisa, aprender alguma lição. E o que esse extensionista Mike Hutchins aqui fez foi entrevistar grupos de pessoas para entender quais foram as lições que eles aprenderam com essa crise, né? Então, o que ele fez? Ele pegou grupos de técnicos, nutricionistas, veterinários e o que ele chama de educadores, são professores de universidade, e perguntou para eles o que foram as decisões corretas das boas fazendas durante a crise e o que foram as decisões incorretas das fazendas durante a crise. E ele dividiu isso em 2 tabelas que a gente tem no artigo aqui, para quem está com o artigo em mãos. Para quem não está ainda, pode baixar aí pelo link que tem na nossa bio. Ele dividiu em 2 grandes grupos, decisões corretas e decisões incorretas. Então ele pegou lá... Só para me lembrar o número de cabeça aqui que eu não lembro. Ele pegou 32 nutricionistas, 9 veterinários e 10 professores. E fez a pergunta para ele do que foram as 3 principais decisões mais corretas e as 3 principais decisões incorretas feitas durante essa crise, que fizeram a fazenda se manter bem e sair bem da crise ou acabar, algumas delas até deixando a atividade. E elas servem exatamente porque a gente está passando agora e porque a gente passa em algumas fases do ano aqui na pecuária leiteira. Bom, então vou começar listando as principais as respostas positivas, né? O que foram os principais itens que foram considerados decisões corretas durante a crise por esse grupo de pessoas renomadas e pessoas que estavam realmente envolvidas na cadeia leiteira. Então, de acordo com os votos, na tabela 1, depois quem está com o artigo aí pode ver que tem pontos totais. Eu vou falar aqui numa escala de importância, qual foram as decisões mais importantes da primeira até a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 1 a 8, as decisões mais importantes que foram tomadas durante a crise. A primeira decisão foi um programa de forragens adequado. O que é isso? Vaca de leite principalmente, mas todo ruminante, a base da alimentação dele é a forragem. Quando você tem um bom programa de forragem, com certeza a gente tem custos de produção menores. Por quê? Porque o ruminante tem a capacidade de digerir forragem. E a gente não compete com outras espécies nas forragens, né? Numa silagem de milho, num pastejo, alguma coisa assim. Mas com milho, soja e etc., a gente compete com o ser humano, com aves, com suínos e todas as outras espécies que a gente possa imaginar. Então as fazendas que tinham um correto programa de forragem, um bom programa de forragem, elas saíram melhor da crise. E esse é realmente o número 1 de qualquer fazenda de leite, ter um bom programa de forragens. O que é isso? Plantar em quantidade e qualidade suficiente. E por isso a importância de ter um bom programa de forragem. Por quê? Porque
Porque a forragem normalmente é produzida dentro de casa, produzida a baixo custo, relativamente baixo custo, mas é produzida dentro de casa. Pelo menos não tem frete, não tem entrega, a gente tem uma facilidade de pagamento. Então ter um correto programa de forragem é a base, é o cerne de qualquer fazenda de leite. E não foi diferente nessa crise. Então o principal aspecto que esse grupo de pessoas levantou como pontos positivos das fazendas que saíram bem da crise foi um correto programa de forragem. Quando a gente trabalha com balanceamento de dietas, a gente tenta sempre maximizar a injeção de forragem para eu precisar gastar menos dinheiro com alimentos vindos de fora da propriedade. Se eu conseguir usar o máximo de alimento dentro da minha propriedade, eu preciso desembolsar menos dinheiro e com isso eu consigo sair melhor nas crises, né? Se eu precisar comprar menos milho, menos soja, menos etc. no mercado, a gente consegue sair melhor das crises, certo? Então a base número 1 foi um correto programa de forragem. Número 2, manter o curso. O que é isso? Não mudar muita coisa, não inventar muita moda. Tem gente que desespera, opa, vai vir uma crise, vou mudar tudo aqui na fazenda, vou mandar funcionário embora, vou secar a vaca, vou matar a vaca, vou vender, vou trocar a mão de obra, vou parar de usar um alimento e usar outro. Então, manter no curso é muito importante. Numa crise a gente tem que ter inteligência para saber o que mudar, mas em geral se sua fazenda é boa, se sua fazenda está bem gerida, com programas bem feitos na área de nutrição, reprodução e saúde, manter o curso normalmente é a melhor estratégia. O que é manter o curso? É seguir os seus princípios que você já usava. É muito comum o pessoal, por exemplo, tirar a ração de vaca, nós vamos discutir um pouquinho lá na frente, para diminuir os desembolsos, que são decisões incorretas, nós vamos dar uma olhada lá para frente. Então, manter o curso e seguir o que você pensa como estratégia a longo prazo foi muito importante também nesse período de crise. Esse foi o ponto número 2 da pesquisa feita. Ponto número 3 dessa pesquisa, balanceamento de dietas e de nutrientes. Dar a comida certa para a vaca certa. Existem fazendas que não dividem lotes, por exemplo, porque dá trabalho, não tem mão de obra, não tenho gente disponível para isso e tal. Nos Estados Unidos é muito comum não, é relativamente comum algumas fazendas usarem dieta única, por exemplo, porque são fazendas enormes, eles querem ter menos trabalho, então fazem menos dietas nas fazendas. Às vezes não dieta única, mas 2 dietas, alguma coisa assim, de uma maneira mais simples. E uma coisa durante a crise que eles viram que foram pontos positivos foi quando eles começaram a alimentar mais exatamente cada animal. Então Dividir os animais em mais grupos, ter uma dieta mais assertiva para cada animal. Quando está faltando dinheiro, entre aspas, eu não posso me dar o luxo de dar nutrientes em exagero para nenhuma vaca. Na verdade, isso é uma premissa até quando não tem crise, né? Não tem porquê dar nutrientes em excesso para algum grupo de vacas. Mas às vezes a gente acaba fazendo isso na rotina por uma questão de tentar facilitar o manejo. Mas durante uma crise, às vezes a gente tem que penalizar um pouco o manejo, dificultar um pouquinho para poder conseguir diminuir o gasto final no final daquele período, né? Bom, esse foi o ponto número 3. Número 4, descartes estratégicos. Ponto interessante. Quais vacas eu vou descartar? Eu vejo que algumas vezes o pessoal desespera porque está precisando de dinheiro, a crise chegou, ele vai e deixa um comprador vir na fazenda dele e tirar as 10 melhores vacas do rebanho, as 5 melhores vacas do rebanho ou as 20 melhores vacas do rebanho. Estou tirando as vacas que me dão mais dinheiro na fazenda. Isso a gente não deve fazer de maneira nenhuma. A gente tem que organizar e, se for descartar animais estratégicos. O que são animais estratégicos? Animais que estão produzindo pouco leite, vacas que estão vazias, que não estão pagando as contas muito bem ou que estão pagando pouca, que a diferença é pouca entre o que ela consome e o que ela gasta. Esses animais são animais para serem descartados. Para a gente pensar nisso, animais gordos, final de lactação, dando pouco leite. Não tirar as vacas que pagam mais as contas da fazenda. Nesse ponto eu queria dar isso aqui é o 4º ponto aqui do autor, né? Eu queria dar uma opinião minha aqui a respeito, como eu faço nas fazendas, e eu acho que todo mundo deveria ter uma maneira mais ou menos nesse sentido de fazer nas fazendas, mas toda fazenda tem que ter um número que é o seguinte: quantos litros de leite minha vaca se paga produzindo? O que eu quero dizer com isso?
quantos litros de leite é o mínimo para eu secar uma vaca minha? Minha vaca está com 10 litros, é um ponto de corte. Não, se ela tiver com menos que 10, ela não paga a conta dela não. Menos que 7, menos que 8, cada fazenda tem um ponto de corte. E você tem que saber exatamente o da sua. Principalmente em época de crise, essa vaca de pouca produção que não paga a conta, ela não pode estar dando leite, porque ela está gastando mais dinheiro seu. E como que eu faço essa conta para achar meu ponto de corte? De quantos litros de leite é o ponto de corte para eu secar uma vaca em cada fazenda? Eu faço da seguinte maneira, cada um tem uma maneira de fazer, eu faço da seguinte maneira, eu vou explicar para vocês. Eu pego o custo da dieta que essa vaca está comendo, certo? Menos o custo da dieta de vaca seca. Porque essa vaca vai sair da minha dieta de vaca lactação e ela vai comer uma dieta de vaca seca. Eu tenho que lembrar que ela tem que comer alguma coisa, certo? Então essa vaca está comendo alguma coisa que é a dieta de vaca seca. E vou pegar também quantos reais por dia essa vaca está produzindo de leite. Por exemplo, eu tenho uma vaca hoje que está produzindo 10 litros de leite. E meu leite está 1,50, certo? Então ela produz por dia 15 reais. A dieta dela hoje, vamos dizer que esteja custando 15 reais também. Então essa vaca se empata, certo? Então ela não está, em termos de dieta, ela não está ganhando dinheiro nem perdendo. A gente tem outros trabalhos, né? Uma vaca a mais para ordenhar, eu tenho que usar pré-dip, tenho que usar pós-dip, é uma vaca a mais para eu limpar o barracão, para trazer para ordenha, para poder adoecer, enfim. Mas qual é a conta que eu tenho que fazer para finalizar isso? Qual que é o valor da dieta de vaca seca? Então ela está pagando 15 reais hoje e está gastando 15 reais só de dieta. Mas ela gasta mais, por exemplo, fazendas que usam o BST, tem que colocar o BST na conta, porque o BST vai custar mais ou menos R$ 1,50 por vaca dia. Então vamos imaginar que essa vaca esteja pagando 15 reais em leite, gastando 15 em comida, mais R$ 1,50 em BST. Então essa é uma vaca que não paga as contas, mas ela vai ter que ir para a vaca seca. Então hoje, nesse cenário, ela está perdendo 1,50, vamos dizer, mais pré e pós-dip, que a gente pode colocar aí mais 1,50 por dia. Então essa vaca é uma vaca que me dá um prejuízo de lactação de R$ 3,00 por dia, certo? Comendo pelo menos R$ 3,00 por dia. Porque os outros custos de funcionário, de tempo de energia e etc. já estão computados aí, não vão aumentar muito mais. E se essa vaca secar? Se eu secar essa vaca, qual que é o custo dela? Então eu tenho que ver qual que é o custo de uma dieta de uma vaca minha seca, que vai ficar na casa dos R$ 6,00 mais ou menos, depende muito de cada fazenda. Então se eu secar essa vaca, ela vai me custar R$ 6,00 por dia, porque ela não produz nada e ela me custa 6. E dentro da minha fazenda eu tenho que entender e fechar a conta. O que eu prefiro? Eu prefiro perder R$ 3,00 mantendo a lactação e tendo outros custos e outras dificuldades de manejo, ou prefiro perder só R$ 6,00 e manter essa vaca seca, certo? Essa é uma decisão que cada fazenda deve tomar, mas sempre a gente deve criar um ponto de corte para saber onde eu tiro esse animal da lactação. Em períodos de crise, sempre esses pontos vão ser mais baixos normalmente, né? Mais altos na verdade. Antes, por exemplo, numa época de insumo baixo, algumas vezes uma vaca de 8 litros se paga no leite. Numa época de insumo alto, às vezes a vaca precisa produzindo 12, 13, 14 litros para se pagar no leite. Cada fazenda tem um número e você tem que fazer isso na fazenda que você assiste, na fazenda que você trabalha e etc. Ficou claro, pessoal? Se tiver alguma dúvida aí de como calcular isso ou de algum outro ponto que eu já falei aqui, só mandar mensagem aí, por favor. Bom, então falando aqui de 4 pontos já importantes, que foram importantes, positivos para as fazendas que saíram bem da crise. Elas tinham um bom programa de forragem, elas mantinham o curso sem muitas mudanças, um correto balanceamento de nutrientes e um correto programa de descartes, com um programa de descartes estratégicos. Outro ponto importante, componentes e qualidade do leite. Esse é um ponto crucial também, principalmente em períodos que a gente tem um desafio maior de custo de produção. Por quê? Porque se a gente fizer um trabalho bem feito de ter bons componentes no leite, de gordura, proteína e boa qualidade, a gente falando de CCS, CBT, a gente consegue ter um pagamento melhor pelo leite. Na verdade, do meu ponto de vista, isso não tem que ser nem só em crise, mas na crise ele faz mais diferença ainda. Então as fazendas que já têm um bom programa de qualidade de leite, de sólidos, elas saem melhor das crises porque elas vão ter um pagamento mais alto. Vou dar um exemplo para vocês. Eu hoje vendo leite para Danone. O meu preço base do mês passado foi R$ 1,40, certo? CPEA deu R$ 1,40, CPEA de 3 meses atrás. Eu ganhei mais 21 centavos de bonificação por proteína, gordura, CCS, CBT. Então se a gente fizer uma conta, dividir aí
21 centavos, certo? Deixa eu fazer aqui, 21 centavos dividido por 1,40, certo? Essa bonificação significou 15%, certo? Então, porque eu tinha uma qualidade e componentes relativamente bons. Mas numa época de crise, que o preço do leite, em vez de 1,40, o preço base está 1,10, certo? E eu tiver os mesmos 21 centavos de diferença, certo? Isso aqui vai significar 20% praticamente do pagamento total. Então, quando eu vou, principalmente em períodos de crise e dificuldades, eu tenho que realmente investir em qualidade de leite, tenho que ter um bom programa de qualidade e de componentes do leite. Bom, outro ponto aqui, o ponto número 6 aqui do programa, ajustes financeiros. Em toda crise a gente tem que pensar em algum ajuste financeiro. E esse ajuste financeiro tem que ser feito de forma inteligente, né? Não é tirar meu ganha-pão, vender vaca de alta produção, não é tirar ração. Mas talvez eu tenha um funcionário, por exemplo, sobrando, que está um pouco relativamente, não à toa, mas está um pouco subutilizado. Eu vou tentar otimizar um pouco a mão de obra, vou tentar economizar um pouco em óleo diesel, por exemplo, em outros pontos que são um pouco mais supérfluos na fazenda no dia a dia. Então, alguns ajustes financeiros também precisam ser feitos para a gente conseguir trabalhar de uma maneira eficiente. E nesses ajustes financeiros, um ponto bastante interessante é o número 7 aqui, que é o uso de subprodutos, né? A gente usa subproduto, eu particularmente uso subproduto ao longo do ano inteiro, eu acho que é financeiramente bem interessante, principalmente caroço de algodão, polpa cítrica, caroço de algodão, polpa cítrica. Tem uma pergunta do Luan aqui, daqui a pouco eu respondo, Luan, um comentário, né, também. Então, só para completar aqui, o uso de polpa cítrica, caroço de algodão, casquinha de soja, são subprodutos bem interessantes a gente usar na nossa rotina, mas em épocas de crise às vezes eles entram melhor ainda, né? Agora eles têm entrado bastante bem na dieta aí e vão continuar entrando, né? E quando, aqui no Brasil, nos Estados Unidos acredito também, mas aqui no Brasil existem muitos contratos, né? Então, se a gente fizer um bom contrato aí de subproduto, principalmente de polpa e caroço, você consegue ter um produto a baixo custo ao longo de todo o ano. Então, você evita essas surpresas indesejadas. Isso realmente pode ajudar bastante, pode ajudar a fazer ajustes financeiros. Tomar cuidado, porque todo subproduto não é igual ao produto padrão, vamos dizer assim. Vou usar um exemplo aqui para vocês. A gente usa na nossa rotina, a principal fonte de proteína das nossas dietas é o farelo de soja. E o farelo de soja está bem caro. Para vocês terem uma ideia, no ano passado a gente comprava um farelo de soja de R$60 o saco, e esse ano a gente está comprando farelo de soja de quase R$100 o saco. Um aumento enorme, né? E isso devido a uma série de fatores, dólar, etc., que não vem ao caso. O que é um substituto, possível substituto de farelo de soja? Farelo de algodão, certo? Só que principalmente para a vaca de alta produção, se eu substituir uma parte muito grande do farelo de soja por farelo de algodão, eu vou ter uma queda de produção de leite. Se eu tiver uma queda em produção de leite, muitas vezes a minha vantagem de usar aquele subproduto vai embora. Então assim, eu tenho que fazer a conta pensando quanto eu posso perder de leite nisso aqui. Será que vai valer a pena realmente tirar essa soja? Essa semana não, uns 15 dias atrás me consultaram aqui sobre o farelo de algodão, exatamente esse caso. O farelo de soja estava R$1,80 o quilo, o farelo de algodão R$1,40 o quilo, certo? Vou fazer uma conta aqui que não é exata, gente, não estou formulando dieta não, estou só fazendo uma conta, a gente costuma dizer aqui de papel de pão. Então uma farelo de soja de R$1,80, um farelo de algodão de R$1,40, você fala, pô, às vezes o farelo de algodão vai valer a pena, vou tentar entrar com ele. Só que são 40 centavos de diferença. Numa dieta de uma vaca de 30 quilos, vão entrar mais ou menos 4 quilos de farelo de soja. Claro que isso aí vai variar demais de fazenda para fazenda, só para a gente fazer uma conta. Então, R$1,80 menos R$1,40, 40 centavos. Se eu tenho 4 quilos de soja para substituir, eu substituir 100%, eu estou substituindo 40 centavos vezes 4, R$1,60. O preço do leite, o mais baixo que tem por aí, que a gente tem visto, R$1,20, R$1,30, mais ou menos. Então, se minhas vacas quebrarem 1 litro de leite e pouquinho, 1,2, 1,3, já não vale a pena substituir. E eu tenho certeza absoluta que numa vaca de 30 quilos,
Se você substituir 100% da soja por farelo de algodão, você vai quebrar muito mais do que 1 litro. Você vai quebrar 3, 4 litros de leite, talvez até mais do que isso. E se eu substituir muito pouco, vou substituir só 1 quilo. São só 40 centavos por vaca dia. Será que isso aí vai fazer uma diferença grande no meu caixa no final do ano? No final do mês? E eu consigo viabilizar a compra desse volume? Consigo misturar bem na minha dieta? Tudo isso tem que entrar nas contas do dia a dia. Então, um nutricionista fazendo as contas adequadas de dietas para todo mundo é essencial no período de crise. Por que a nutrição é fundamental? Não só no período de crise, mas principalmente no período de crise. Porque 50% dos custos são nutrição. Então, é o que eu mais consigo mexer numa fazenda. Bom, vamos aqui só responder umas perguntas aqui. Comentário do Luan. A Danone paga CPEA de 3 meses atrás. Pode ser uma vantagem em relação a se programar melhor na crise? Acho que, não sei se é um comentário na pergunta, mas eu acho que é uma vantagem sim. Eu estou exatamente nesse programa da Danone aí, e eu acho que é uma vantagem sim. Eu acho legal receber, saber o que eu vou receber nos próximos 3 meses, né? Porque agora a soja subiu muito, o preço do leite caiu, mas o preço do leite de quem vende para a Danone ainda não caiu. Lá na frente vai cair. Mas é para se programar com certeza melhor. No final das contas, o valor que você vai receber no final de um ano é exatamente o que outras pessoas iriam receber. Mas você tem uma programação melhor. A gente já sabe o preço durante 3 meses, vamos dizer assim. Outro comentário do Luan aqui, que saber o que vai receber, nem que seja por um mês, já seria interessante em qualquer assim, não tem dúvida. Para mim, a maior briga de qualquer produtor de leite tem que ser saber o preço dele antes de fornecer o leite, né? A gente, na verdade, a gente entrega o leite, a gente não vende o leite, né? A gente entrega o leite e depois de 40, 50 dias que a gente sabe o valor. Se a gente souber um mês antes, com certeza é excelente. Eu acho que essa deve ser a maior briga de qualquer produtor de leite. Saber qual que é o valor que ele vai receber no próximo mês. No mínimo isso. Estou te entregando leite hoje, quero saber quanto vai me pagar. Essa deveria ser a maior briga. Por isso eu gosto muito do sistema que a Danone hoje. Estou usando um exemplo de uma empresa aqui, mas poderia ser outra. Eu sei dela porque é a empresa que eu entrego. Mas o que a Danone faz hoje em algumas propriedades eu acho bastante interessante. Bom, vamos lá. Mais uma pergunta relacionada. Comenta um pouco dessa questão do preço do CPEA. Bom, o CPEA é um indicador de preço de leite. Então o CPEA vai lá, é um órgão, né, vamos dizer assim, que pega os preços de leite do Brasil inteiro e ele tem por estado separado e ele tem uma baliza, um balizador de preços. Mais ou menos como a gente não tem leite na bolsa, né? Boi tem na bolsa, soja tem, milho, então o balizador de preço deles é na bolsa. O CPEA é um bom balizador de preço de leite. Então ele vai te dar uma base do que exatamente a gente vai receber lá na frente, certo? Tem 2 perguntas aqui sobre o Conselheite, né? O Conselheite ajuda de alguma forma nesse sentido? Existe uma defasagem do preço de leite em relação ao Conselheite. Bom, eu acho que todos os órgãos que estão vindo com boa intenção são benéficos para o produtor. Eu não conheço muito sobre o Conselheite, eu sei que tem indústrias envolvidas e tem produtores, eles também dão um indicador de preço de leite, mas ainda é bastante novo, mas eu acho que é promissor. Eu acho que o pessoal está trabalhando firme para virar também um bom indexador, vamos dizer assim, de preço, para ajudar de alguma forma ao produtor se programar, ao produtor poder cobrar o laticínio dele. Eu acho que sim, é uma boa opção a médio prazo, né? Tudo no começo é um pouco difícil, e eu acho que com o Conselheite não é diferente, mas eu acredito que a médio prazo vai ter uma boa resposta. Bom, tem uma pergunta aqui da Gia Amarante. Mas para os produtores de leite que não tem muito dinheiro, tem que optar só por entre soja e algodão. Entendi, pelos valores deles. Se for optar só por a gente tem que usar soja, principalmente se for vaca de produção relativamente boa. Só para vaca de muito pouco leite, eu falo vaca perto de 10 litros, para a gente conseguir trabalhar com 0 de soja, hein? Bom, comentário aqui do Iago, obrigado Iago. Além de travar o preço do leite, travar o preço do insumo, como você mesmo comentou, também ajuda muito na programação.
Isso aí é fundamental. A fazenda tendo um... Cara, assim, eu sou pequeno produtor, hoje eu tenho 35 vacas no leite. E a gente consegue usar, travar muita coisa. Por exemplo, a gente consegue produzir silagem de milho e fazer grão reidratado, por exemplo. Já tenho milho e grão reidratado dentro do buraco. Já me ajuda pra caramba. Consigo fazer um contrato de soja de caroço de polpa, certo? Já vou saber o preço ao longo do ano. E vou ter que brigar só na soja mensalmente. Isso aí eu acho que ajuda, mensalmente ou trimestralmente. Isso aí eu acho que ajuda bastante, sim, você se programar. A programação é o que mais a gente precisa numa fazenda de leite. Tem uma outra pergunta aqui do Adilson Duarte. Seria interessante eliminar alguns animais de baixa produção? Com certeza, Adilson, tem que fazer essa conta que eu te falei. Toda fazenda tem que ter a conta dela. Quantos litros eu posso considerar um animal de baixa produção? Quantos litros ele não paga minha conta mais? Esse é o número que a gente precisa, sim estar de olho e ver qual que é a realidade de cada fazenda. Eu infelizmente não posso dar um número mágico para vocês. Falar assim, X litros a gente tem que parar de ordenhar esse animal, descartar ou vender. Mas toda fazenda consegue fazer seu número. E se essa vaca, por exemplo, está com baixa produção, vazia e gorda no final da lactação, é um bom animal para a gente fazer um caixa para a fazenda. Eu posso vender esse animal, eliminar ela da propriedade e gerar uma receita para a fazenda. Bom, vamos lá. Valeu aí também Bruno Barros aí, né? Falando do Conselheite aí, que é o conselho entre as indústrias e o produtor. É bom demais, Bruno. Eu acho que o Conselheite tem futuro aqui. Com certeza vai ser uma coisa boa aí ao longo dos anos. Bom, a pergunta do Pedro aqui. Eu vou responder essa do Pedro, depois eu vou voltar aqui só para o último ponto positivo e depois a gente volta nas perguntas de novo. O DDG está sendo viável em Minas Gerais? Os produtores estão utilizando? Bom, em Minas Gerais não tem muita gente utilizando ainda, né? Assim, existe gente, mas não em grande volume. Eu acho que no Mato Grosso tem muito mais gente utilizando. O Iago até colocou um comentário aí que algumas indústrias de combustíveis estão paradas, então está diminuindo. Realmente está diminuindo um pouco, mas a gente vê um aumento muito grande, principalmente em dietas de gado de corte nos estados do Mato Grosso, né? No estado do Mato Grosso. Aqui em Minas a gente não está usando demais, não. A gente usa em alguns casos. A Cargill tem alguns produtos, tem algumas cervejarias aí que tem umas coisas também interessantes, mas o DDG de resíduo do etanol do etanol vindo do milho, que está usado muito no Mato Grosso, principalmente, a gente não tem usado muito aqui. E essa questão também das indústrias estarem parando um pouco, porque menor demanda de álcool também tem pesado um pouco. Bom, vamos lá. O último ponto aqui positivo, vamos dizer assim, o último ponto que as fazendas fizeram bem feito foi o manejo dos empregados, vamos dizer assim, né? Que é manejar os empregados e usar eles da melhor maneira possível, otimizar a mão de obra, né? Que às vezes a gente fica um pouco mais relaxado durante uma época do ano que a gente tem uma rentabilidade um pouco maior, mas nessas épocas de crise ter uma eficiente mão de obra é um ponto fundamental também. Tem que trabalhar bem a mão de obra para a gente poder ter bons resultados. Bom, então esses foram os pontos. Vou repetir aqui os 8 pontos considerados cruciais para as fazendas que saíram bem da época de crise. Programa de forragem correto, manter o curso, não mudar muita coisa, não fazer muita mudança, muita loucura. Correto balanceamento de nutrientes e de rações, de dietas, né? Descartes estratégicos, alguns ajustes financeiros, programa adequado de componentes do leite, qualidade do leite, uso de subprodutos e ajustes da mão de obra. Bom, esses foram os pontos principais que as fazendas tomaram de atitudes corretas durante a crise e que fizeram que elas saíssem melhor. E os pontos negativos, vamos dizer assim, de manejos incorretos que foram feitos ao longo dessa crise aqui nos Estados Unidos, que podem ser usados para a gente não fazer, na verdade. Então essa parte agora é o que não fazer, né? A gente falou primeiro da parte o que fazer, agora é o que não fazer. Bom, primeiro ponto, tirar comida. Cara, se eu tirar comida das minhas vacas, isso é a coisa mais errada da gente fazer numa época de crise. E aqui no Brasil é o que mais acontece. A gente, primeira coisa, aumentou o preço da dieta,
diminui o preço do leite, o pessoal vai tirar a ração das vacas, certo? Esse é um ponto crucial. Toda vez que eu tiro ração das minhas vacas, eu diminuo o desembolso, certo? Eu estou gastando menos dinheiro por mês, mas meu custo de produção por litro de leite tende a aumentar. Então esse é um conceito que a gente tem que ficar claro, é assim, quando eu tiro ração, o desembolso é menor, mas o custo de produção por litro de leite tende a ficar maior. Então a fazenda acaba se colocando dentro do buraco, certo? Então tirar alimento é o último caso mesmo. Não é recomendado de jeito nenhum. Essa foi a principal decisão errada tomada durante a crise, certo? A principal decisão incorreta foi tirar alimentos. A segunda decisão foi tirar minerais, vitaminas e aditivos. Isso parece um pouco tentador a curto prazo, né? Estou vendo aqui, tem vários colegas aí das indústrias de minerais aqui participando com a gente hoje. E um ponto que às vezes o pessoal pega firme, né? O mineral tem um custo na dieta, e aí o pessoal às vezes quer tirar um pouco de mineral. Não, vou usar uma dose menor, ou vou simplesmente parar de usar. E o grande problema de você tirar mineral é que se eu tirar o mineral de uma dieta hoje, nos próximos 15 dias, 20 dias, talvez você não vai ver diferença nenhuma em produção de leite. A perda a curtíssimo prazo é muito pequena. Às vezes não é observável dentro de uma fazenda. Mas a média e longo prazo pode ser altíssima, né? Se eu deixar minhas vacas sem mineral, eu vou ter problema de imunidade, problema reprodutivo, problema de casco, problema de saúde como um todo, e vão ser perdas enormes. Então tirar mineral, que parece um pouco tentador a curto prazo, não é tentador, não deve nunca ser feito. Porque apesar de a gente não ver o efeito em curtíssimo prazo, de uma semana a 20 dias, depois disso a gente pode ter efeitos deletérios bem grandes ao longo do tempo, certo? Terceiro ponto, não manter no curso, exatamente o contrário do outro, né? O pessoal que não mantém o curso, o que é isso? Sai da rotina, muda tudo na fazenda. O cara usava um tipo de dieta, muda para outro. Ele tinha um tipo de sistema, quer mudar para outro. O cara tinha um composto, quer soltar as vacas. Ele para de adubar pasto, ele para de arrumar coisas cruciais para o dia a dia da fazenda. Então esse manter o curso é muito importante. Nós temos que entender que a gente já tinha um objetivo antes de uma crise e a gente tem que continuar com esse mesmo objetivo. Claro que a gente vai alterar um pouco a forma de chegar lá, mas temos que manter o curso e manter o objetivo. Baixa qualidade de forragem. Esse é ponto crucial também e fundamental. Quem trabalha com nutrição e trabalha em várias fazendas algumas vezes tem a oportunidade de formular dietas em fazendas diferentes. E o que a gente vê muito claro, isso acontece comigo todo dia, é assim, às vezes eu pego uma fazenda para formular uma dieta que a silagem de milho dele tem 20% de amido. E pego uma fazenda semelhante que a silagem de milho dele tem 30% de amido, 10 pontos percentuais a mais. Esses 10% de amido que tem de diferença, para eu fazer minha vaca dar o mesmo leite, eu tenho que colocar esse amido vindo de outro lugar. E normalmente esse outro lugar é o milho. E aí o milho varia muito de preço em épocas de crise. Nós estamos agora numa época de milho, está baixando um pouco, mas ainda continua muito alto, né? E se você tem uma silagem de milho de boa qualidade, com muito amido, o volume de milho que eu vou usar é muito diferente do volume de milho que eu vou usar numa silagem de baixo amido, né? Então eu quero ter forragem boa para poder depender menos de produtos de fora e para poder ficar menos na mão do mercado. E em épocas de crise eu tenho um desembolso muito menor e consigo superar isso, certo? Então, comentário da Ayla aí, vaca feliz, é o que mais a gente vê, né? O planejamento vai por água abaixo no desespero. Exatamente. A gente começa a planejar, mas desespera e aí sai tudo do rumo. E não manter o curso foi um dos pontos principais para quem se deu mal nas crises. Tem que manter o planejamento, é claro, fazendo alguns ajustes, mas manter o planejamento. Bom, a Luana comentou aí, acredito que mesmo não conseguindo fazer as vacas produzirem mais, se conseguir manter a produção já é uma forma de passar pela crise. A gente não quer diminuir a produção de leite, né? Se a gente pegar os dados assim, de um monte de fazenda, tem levantamento de dados enormes de Brasil, Estados Unidos, qualquer país que você for, normalmente maior produção está correlacionado com maior lucratividade, dentro de cada sistema, é claro, né? Então, diminuir a produção de leite por animal é a pior estratégia para eu sair da crise. Eu estou diminuindo minha receita ao longo do ano.
Não quero isso de jeito nenhum, principalmente no momento de preços difíceis, né? Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Para quem quer começar a mexer com leite, qual conselho você dá? Vai ser boa, hein? Dá pra gente conversar 1 hora sobre isso aqui, ou mais. Bom, meu conselho é: se planeje. A primeira coisa é essa. Encare a atividade como uma atividade profissional. Leite é uma indústria como outra qualquer. Você vai começar com leite, é a mesma coisa de você abrir uma indústria de computador. Se você não sai craque em computador, contrate alguém que é craque para te ajudar a mexer com isso, se você for abrir uma indústria de computador. Então, se você quer mexer com leite e não entende muito de leite, contrate uma pessoa para te ajudar, para fazer o planejamento e para fazer toda a estrutura. E primeira coisa, antes de começar, se planeje, entenda o que minha propriedade tem condição de fazer, quantos litros de leite consigo produzir aqui, com qual lucratividade, que tipo de sistema de produção. O que eu mais vejo no nosso mercado é o cara falar assim: quero começar a tirar leite. O que ele vai lá e faz? Ele compra uma ordenha da cabeça dele. Ele compra um cara que normalmente mora numa cidade grande, ele é de outra profissão e vai usar o leite como uma segunda atividade. Ele vai lá e compra uma ordenha, vai no vizinho dele e vê umas vacas no pasto, ele acha que tem pasto bom, solta as vacas no pasto, leva para ordenhar e vira uma bagunça. Quando ele vê, ele tem... teve um que falou assim: contrate o Lucas da LG. Essa é uma boa opção aí, viu, Douglas? Valeu. Não, brincadeira, pessoal, mas assim, tem muitas, a gente tem que, inclusive tem órgãos governamentais que fazem até de graça esse trabalho de planejamento da fazenda e tal. E a gente vê muita gente que não faz nada de planejamento para começar, né? Então assim, tem que começar e tem que ter um planejamento. Você já viu alguém montar uma indústria de qualquer outra coisa sem planejar, sem entender qual que é a receita, sem entender qual que é o custo de produção? A maioria das pessoas entram na atividade leiteira sem ter ideia nenhuma de quanto vai ser o custo de produção dela e sem ter ideia nenhuma de por quanto vai vender o leite. Então assim, a gente entra totalmente no escuro. Então o conselho que eu posso dar para quem quer começar a mexer com leite é você se planejar. Entenda o que você quer fazer, entenda qual vai ser seu custo de produção, qual a sua possibilidade de lucratividade. Isso é uma empresa como outra qualquer. Sem um planejamento estratégico, um plano de negócios, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Quando você vai montar qualquer empresa, tem que ter um plano de negócios. E produção de leite é uma empresa como outra qualquer. Beleza, vamos voltar aqui nos pontos incorretos de quem saiu mal da crise, vamos dizer assim, né? Que foram alguns pontos incorretos na crise. Número 5 aqui, ó, evitar suporte financeiro. Isso aqui, cara, é um negócio interessante que às vezes a gente morre de medo, né, de ir no banco, de pegar algum suporte financeiro. Mas dependendo da crise que está passando, a gente tem sim que recorrer a um suporte financeiro, né? É muito melhor, vou dar um exemplo para vocês aqui. Estou muito apertado, estou numa época de crise, as minhas vacas estão bem, estão produzindo bem, mas não tá indo, o negócio como um todo não está indo bem. Aí você vai e vende, eu vejo muito acontecer isso, 10 vacas da sua cabeceira, você tem 40 vacas no leite, você vende 10, e as 10 melhores normalmente. Então você vai tirar do seu faturamento 30%, 40% do seu faturamento para cobrir um gasto financeiro que talvez você poderia ter pego em alguma outra instituição. Para fazendas pequenas existem alguns programas do governo, de Pronaf e tal, e para fazendas maiores existem outros programas também que podem ajudar nisso. Estou falando para ninguém correr no banco e pegar dinheiro e fazer dívida, não. Mas sim, se planejar, que às vezes pegar uma grana no banco, por exemplo, é melhor do que você pagar cortar na própria carne, que é tirando suas melhores vacas, e aí você vai acabar entrando numa crise mais grave ainda. Então se você tem lá 40, 50 vacas no leite, você vende 10, as 10 melhores, a chance, porque você está apertado financeiramente, a chance de você se apertar cada dia mais é maior, porque você piorou sua receita, você piorou todos os seus números, certo? Bom, 2 comentários do Bruno aí, Barros, famoso plano de negócio. Isso aí, Bruno, tem que ter um plano de negócio para tudo, né? Inclusive produzir leite. Juros atual baixo e capital de giro público. Isso aí, a gente tem possibilidades com juros baixos e de pegar dinheiro público aí para investir algumas vezes. Então, claro que não vamos fazer loucura nenhuma, né? Não é ir pegar um dinheiro a juros altíssimos e etc. Mas isso foi uma coisa que esse grupo de nutricionistas, veterinários e professores entenderam como um ponto negativo de quem saiu mal da crise, que era evitar suporte financeiro.
Dois pontos, o sexto e o sétimo que eu vou botar junto, que foram mais ou menos semelhantes, né? Que é reduzir cuidado com o casco e baixo conforto para as vacas. Então, você reduziu cuidados com o casco e reduziu o conforto, você está reduzindo produção de leite, você está reduzindo longevidade, você está reduzindo reprodução. Com certeza, a médio prazo, isso aí vai ser muito ruim. Talvez a curto prazo seja bom, porque você não pagou aquele cara que vem fazer casca na sua fazenda esse mês. Então, no curtíssimo prazo foi bom. Mas no longo prazo, as perdas podem ser enormes. Outro ponto aí, diminuir o conforto, né, das vacas. Algumas vezes a gente vê isso, o cara vai ter um freestyle, um composto, ele desliga os ventiladores durante a noite ou durante o dia, algum momento mais fresco, que ele entende que está mais fresco, para poder diminuir a conta de energia. Isso aí a curto prazo é ótimo, porque você está diminuindo o seu desembolso em conta de energia. Mas em médio, longo e até em curto prazo também é péssimo. Por quê? Porque essas vacas vão acabar produzindo menos, vão acabar emprenhando menos, vão acabar tendo saúde pior e, consequentemente, seu negócio vai para o espaço. Então, essa história, a gente vê muito mesmo, gente desligando ventilador de noite, gente desligando ventilador em algumas outras épocas do dia, simplesmente pelo fato de tentar abaixar um pouco a conta de energia, porque a gente entende que está mais fresco, né? É o conforto das vacas. E só para a gente entender o que é fresco e o que não é, agora está chegando a época de frio, né? Mas esse frio para a gente muitas vezes não é frio para as vacas. A zona de conforto das vacas é abaixo de 18 graus, né? Essa vaca, um dia que está 16, 18 graus, a gente tem que sim ligar os ventiladores. Na verdade, existe uma variação entre alguns pesquisadores, mas o que eles usam normalmente como ponto de corte para ligar sistemas de ventilação e aspersão é entre 16 e 18 graus. Então, abaixo disso, a gente não ligaria, mas acima disso, tem que manter o sistema ligado e funcionando. A Luana comentou ainda, mesmo no inverno deve desligar o ventilador. Não deve desligar o ventilador. Exatamente, tem que ter um ponto de corte. Abaixo de 18 graus eu posso desligar, ou 16 graus. Acima disso, sempre tem que estar ligado. Se é de dia, de tarde, de noite, qualquer hora que seja. É isso aí, né, Ayla? A Ayla tá mandando umas mãozinhas felizes aí, né? Trabalha muito com conforto, trabalha bem nessa área. É isso aí. Bom, a pergunta do Douglas. Lucas, uma crise igual a essa, soja já está na alta, do jeito que o mercado está indo, tem perigo de vir a faltar? Cara, eu não acho que vai faltar soja não, porque soja, o Brasil produz muita soja, né? Muita mesmo, né? A gente teve uma produção muito boa de soja esse ano, a safra foi boa e não acredito de maneira nenhuma que vai faltar soja. O que está acontecendo é que são os preços mais altos. E eu acredito que o principal motivo do preço alto é o dólar, né? O dólar está altíssimo, o dólar de R$6 praticamente. Então fica muito interessante para outros países comprarem soja no Brasil. E o Brasil vende e em dólar fica melhor, né? Mas eu acho que o dólar baixando um pouco, a soja melhora para a gente aqui, mas faltar não acredito. Pergunta do Ricardo Vaz. Em relação ao Promil na dieta, o que tem a dizer? Seria uma boa opção? Boa opção. O Promil é um produto bem legal, um bom alimento. O que tem que avaliar é custo-benefício. Qual custo está chegando na minha fazenda? Quanto eu vou substituir de outros alimentos? Vale a pena? Está valendo? O que a gente pode usar de Promil? Qual quantidade eu consigo substituir minha dieta? Cada fazenda vai ser uma quantidade. Então a gente precisa de fazer as contas. Tem que ter um nutricionista. O grande papel do nutricionista, pessoal, para mim não é formular uma dieta simplesmente. Isso aí não é um papel importante, é uma obrigação formular uma boa dieta. O grande papel do nutricionista é encontrar soluções diferentes. E o Promil pode ser uma delas. A casquinha de soja, a polpa cítrica, o caroço de algodão. Esse é o papel do seu nutricionista. Ficar de olho no mercado, entender o que está tendo no mercado de opções, né, diferentes de alimentação e usar da maneira correta. Bom, a pergunta do Flávio aqui, ó. E o minigênio inverno, tem que usar? Flávio, tá querendo que eu puxe seu saco aqui, né, Flávio? O minigênio é um produto bem bacana, que a ideia dele é melhorar estresse térmico e imunidade, né? Depende do seu objetivo. Se você está usando ele só para estresse térmico e você está numa região que fica abaixo de 18 graus durante o ano inteiro, durante todo o inverno, que são pouquíssimas regiões do Brasil, provavelmente nenhuma, talvez poderia tirar, mas se você usa para estresse térmico e tem épocas mais altas ao longo do dia, continua sendo interessante. Vou dar um exemplo aqui em Oliveira hoje. Essa manhã, eu moro em Oliveira, uma cidade relativamente
fria. Hoje, essa manhã estava 14 graus e de noite, no meio da tarde, estava quase 35. Então, esses câmbios aí também são bastante grandes, né? E podem prejudicar as vacas, sim. Bom, vamos lá. O sétimo, oitavo ponto, diminuição do uso do BST. Então, fazendas que já usam o BST como rotina, paravam de usar BST como uma maneira de diminuir o desembolso, acabavam tendo cenários negativos também. Por quê? Porque o BST é uma ferramenta para aumentar, vamos dizer assim, a eficiência das vacas. A gente vai fazer uma mesma unidade produtiva que a minha vaca produzir um pouco mais de leite. Eu particularmente acho que é muito vantajoso se usar BST hoje, claro que de uma maneira correta, de uma maneira inteligente, provendo comida para as vacas adequadamente, mas eu acho interessante usar assim, de uma maneira ou de outra. Bom, e a gente não pode tirar simplesmente por tirar. Bom, outros pontos importantes aqui, superalimentar grãos de destilaria. O que é isso? O pessoal às vezes acaba abusando de subprodutos. No caso dos Estados Unidos eles falaram de grãos de destilaria, mas pode ser outro subproduto. Então abusar de subprodutos também não é legal. Reduzir gastos com saúde. Então a gente tem que continuar mantendo os gastos com saúde. Não tem por que a gente parar de usar produtos para saúde, né? Ou produtos ou manejos. Isso pode acabar piorando também. Incorretas decisões de descartes foi um dos pontos importantes aqui também. O que seriam essas incorretas condições de descartes? Eu descartar animais errados, se eu vender animais errados, animais que estão produzindo bastante leite, animais que têm custo baixo. Por exemplo, vou tirar uma vaca de alta produção, não faz sentido na minha fazenda. Preciso vender uma bezerra pós-desmama que eu vou vender muito baratinho no mercado e que ela come pouco. Às vezes não vai melhorar muito minha condição da minha fazenda agora e eu vou ter um prejuízo grande lá na frente. Então tem que descartar os animais corretos. Em geral, quais são os animais corretos de serem descartados? Animais de baixa produção ou secos, que estejam vazios ou com gestação muito atrasada e que não estejam pagando sua conta. Então, se tem uma vaca de 7, 8 litros de leite, que está vazia, final de lactação, estão obesas, vai ser melhor de vender, você vai gerar uma receita maior, vai diminuir seu gasto na fazenda e pode ajudar a equilibrar as contas. E o último ponto aqui, das decisões incorretas, é não usar os dados, né? É não olhar para os seus dados e usar eles como ferramentas para tomar decisões. A gente tem muita mania de fazer isso aqui no Brasil, né? Que é não usar números. Isso é muito importante para a gente poder ter resultados satisfatórios no final. Bom, a gente está partindo aqui já para o final da live aqui. Nós temos mais 8 minutinhos aqui. Vou responder mais algumas perguntas. Se tiverem mais algumas perguntas aí, pode mandar, por favor, para a gente partindo já para o final. O que eu queria abordar mais firme com vocês nesse artigo é exatamente essas duas principais tabelas. E o resto do artigo é uma discussão em cima dela, que é exatamente o que a gente fez aqui. Então, lembre, pessoal, que existem pontos positivos e pontos negativos que podem ser tomados durante uma época de crise. Manter o curso, normalmente, é uma das melhores decisões. Tem uma pergunta da Ariane aqui. Valeu, Ariane, pela pergunta. Quanto o BST pode interferir negativamente na concepção? O Neto também participando com a gente aí. Valeu, Neto. Um abraço. Bom, Ariane, existem dois produtos no mercado. Eu não defendo nenhuma empresa, nenhuma das duas, mas existe um dos produtos, depois vocês podem pesquisar, não vou levantar aqui para não ser tendencioso, que tem muito mais estudos que o outro. Então vocês podem pesquisar isso, o que vocês acham que tem. Então a minha sugestão é assim, pergunte para o seu vendedor do que você usa, quais são os dados de reprodução. Em geral, os dados de reprodução é que o uso de uma dessas formulações não afeta negativamente a reprodução. Inclusive existem trabalhos tentando melhorar a reprodução usando BST. Então se você fizer de maneira adequada em animais bem nutridos, bem alimentados e com comida disponível, em geral não é para afetar a reprodução. Então, algumas vezes pode até melhorar um pouquinho, mas não é para afetar nada. O que acontece muitas vezes, e aí principalmente em animais a pasto e tal, que a gente tem que tomar cuidado, é que o pessoal usa um pouco indiscriminadamente o BST, né? E com isso,
acaba usando esse BST em vacas que não tem alimento disponível. Por exemplo, você tem um pastejo, você não dá um pastejo médio, não é tão bom. Você está fazendo BST nessas vacas só no pasto e na ração. Com isso, você vai ter que ter, essas vacas suas vão ter que aumentar o consumo de pasto, porque você não vai aumentar o consumo, você não vai aumentar a ração fornecida para elas. Mas a pergunta é, elas têm tempo para comer mais pasto? Elas têm volume de pasto para elas pastejarem mais? Elas conseguem fazer isso ao longo do dia? Então o principal cuidado que tem que ter com o BST é isso, é dar em momentos adequados e sempre com sobra, vamos dizer assim, de comida. Não posso nunca deixar faltar comida, senão o tiro sai pela culatra. Aí eu faço minha vaca virar uma vaca pós-parto, vamos dizer assim, ela entra em balanço energético negativo. Ela começa a produzir mais leite e ela não consegue comer, ela começa a ter problemas metabólicos. Bom, a pergunta da Luana aqui, quanto a variação de consumo com o uso do BST? Luana, não sei esse número de cabeça não, se eu falar um número aqui eu vou estar chutando. Eu posso dar uma olhada depois e mandar para você aí. Mas pode variar ao longo do tempo, sim. A gente tem uma variação de consumo que pode existir e que não deve ser enorme, mas pode existir. Não me lembro o número exato. Pessoal, desculpa aí. Qual a forrageira melhor para seca que você indica para pastejo? Gia Amarante. Em geral, assim, a gente em Minas Gerais, nos estados que eu trabalho, Minas, Goiás, São Paulo, Paraná, é muito difícil a gente produzir outra coisa que não seja silagem de milho para as vacas na seca, né? É um alimento que tem uma produção muito alta, que tem uma produção por hectare bastante alta. Ele é relativamente fácil de planejar, de plantar, de cultivar, adubar e tal. Então ele é relativamente fácil de se usar. Eu particularmente, 100% das fazendas que eu trabalho, a forragem de inverno é sempre, de seca na verdade, é sempre pastejo. É sempre pastejo, não, desculpa, é sempre silagem de milho, certo? Então, por exemplo, aqui na minha propriedade eu uso pastejo na época do verão, na época das águas, e na época da seca a gente usa silagem de milho como base. A silagem de milho é a grande base das dietas do Brasil todo. A Ayla aí comentando pra gente do BST de variações de 8 a 10% do consumo. A Ayla trabalhou bastante com BST aí por alguns anos, tem bastante experiência nisso aí. Obrigado, Ayla. Bom, mas a melhor forragem para você usar é a forragem que se adequa ao seu manejo, à sua região, à sua realidade, né? O que você consegue fazer? O importante é ter volume de comida. Não adianta nada eu falar, eu quero usar, estou em Minas, quero usar alfafa. Ótimo, eu não vou conseguir produzir aqui num volume adequado e vou acabar tendo problemas com isso. Então, o grande objetivo é ter uma forragem que eu consiga produzir em volume e quantidade adequada para a minha região. Em geral, a silagem de milho tem sido a melhor opção para a maioria das regiões. Certo? Palmer também está aí. Valeu, Palmer. Um abraço. Bom, pessoal, encerrando aqui, se alguém tiver mais alguma pergunta, estou à disposição. A gente vai salvar essa live aqui no nosso feed no Instagram, então depois vocês podem consultar aqui, se quiser dar mais uma olhada. Agradeço todo mundo aí pela presença. Só pegar mais uma pergunta aqui no finalzinho. Lucas, em lote pré-parto, onde tenho vacas e novilhas juntos, devo trabalhar com quantos por cento de sobra de trato? Tá um pouco fora do assunto, mas dentro também, né? Estamos falando de vacas, sempre é bem-vindo. Obrigado aí pela pergunta, Giovanni. Em geral, quando eu tenho vacas e novilhas juntas no pré-parto, eu trabalho de 7 a 10% de sobra. Eu não quero correr o risco de jeito nenhum de ter essas novilhas, principalmente, passando fome ou faltando comida para elas no final do dia. Esse é um número a tentar seguir. Se sua fazenda, e observar um pouco, tem fazendas que conseguem trabalhar um pouco menos com isso, né? Esse é um ponto importante para épocas de crise, né? É tentar otimizar também as sobras e a quantidade ofertada para todos os lotes das fazendas. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todo mundo aí pela presença. Se tem alguma dúvida que eu não respondi, que tiver continuado com dúvida aí, alguma coisa, só mandar inbox. Fique atento aí que segunda-feira tem mais. Espero contar com vocês aqui novamente. Beleza? Obrigado. Uma boa noite aí para todo mundo. Valeu, tchau, tchau.